Buenos dias, chicos, buenos dias, chicas, como estão? Espero que bem. Estamos aqui para continuarmos com nossas aulas online e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o modo imperativo, não é isso? No início do ano, quando nós começamos as aulas, nós falamos sobre o imperativo, só que dentro da linguagem formal e da linguagem informal, utilizando a segunda pessoa do singular tu e a terceira pessoa do singular ou do plural, os ter e os teres, não é isso? Já aqui nós iremos falar um pouquinho sobre o imperativo nas formas afirmativa e negativa. Aprender as terminações para conjugar os verbos corretamente nesse modo e também veremos alguns verbos conjugados, certo? Bom, nós sabemos que o imperativo ele é utilizado para quê? Assim como no português, será utilizado para dar conselhos, instruções, ordens, pedidos, sugerir alguma coisa, não é isto? Então, terá o mesmo sentido que o imperativo lá do português, tá bom? Eu tenho aqui esses 3 exemplozinhos para vocês. Aula despacio, né? Fala devagar, fala lentamente. Come com moderação, né? Comer moderadamente e vive sem estresse. Então, aqui os 3 verbos eles estão sendo conjugados no modo imperativo, ok? Só lembrando um pouquinho lá do imperativo que nós vimos na linguagem formal e informal, seria o quê? A linguagem formal, que é quando nós utilizamos o tu, né, isso, a segunda pessoa do singular, os verbos que fossem terminados em AR ficariam com a terminação em A. Cantar ficaria tu canta. Se fossem os verbos terminados em ER ou IR, ficariam com a terminação em E. Por exemplo, comer fica tu come. Partir, tu parte, não é isto? Na linguagem informal. Se fosse na linguagem formal, ficaria o quê? Usted cante, usted beba, usted parta. No caso aí, na linguagem formal, verbos terminados em AR ficariam com a terminação em E, terminados em ER ou IR ficariam com a terminação em A, né? Lembremos aí a troquinha, utilizando o imperativo na linguagem formal e na linguagem informal. Então, como eu disse a vocês, aqui nós iremos utilizar o imperativo conjugado em todas as pessoas, não é isso? Aqui nós temos a tabela com as terminações referente ao afirmativo imperativo, ok? Então, observe, na primeira pessoa do singular não há conjugação, pois não teria como eu dar uma ordem, fazer um pedido, sugerir alguma coisa, dar um conselho a mim mesma, não é isto? Então, não existe conjugação para a primeira pessoa do singular. Tá, ok? Na segunda pessoa do singular, tu, a terminação fica em A. Na terceira do singular fica E. Na primeira do plural, emos. Na segunda do plural, ad. E na terceira do plural, en. Então, nós observamos aqui quais são as terminações, né? Essas são as terminações utilizadas para conjugar os verbos. Desculpa aí. Utilizados, né, para fazer a conjugação verbal no modo imperativo. Esse A, ele é na segunda pessoa do singular, ele vem lá do presente do indicativo, na segunda pessoa do singular. Como assim? Quando eu vou conjugar um verbo no presente do indicativo, na segunda pessoa do singular, o verbo cantar, ficaria tu cantas. Não é isto? A terminação seria AS. Então, quando você vai fazer a conjugação do verbo no imperativo, você cortaria o S e deixa simplesmente o A. Então, de cantas ficará canta, ok? É como se eu dissesse, canta para mim uma canção, por favor, ok? E o Ezinho aqui, na terceira pessoa do singular, e emos, primeiro do plural, e en, terceira do plural. Essas 3 terminações vêm aí no presente do subjuntivo. Quando você vai fazer a conjugação dos verbos no presente do subjuntivo, se for terminado em AR, ele ficará com a terminação em E. Se for ER ou IR, ficará com a terminação em A. Então, de certa forma, há uma troca. Então, nós utilizamos para conjugar os verbos no modo imperativo, na terceira do singular, primeira do plural e terceira do plural, pegando as terminações lá do presente
do subjuntivo, ok? E aí temos essas terminaçõezinhas aqui. Na segunda pessoa do plural, vosotros, os verbos, eles irão fazer o quê? Corta o R do infinitivo, cantar, né? Retira o R e acrescenta D, ficaria cantade, ok? Então essas são as observaçõezinhas aí. Aqui, de novo, aqui nos verbos terminados em ER, né? A segunda conjugação, ER, também não tem conjugação para a primeira pessoa do singular. Então, nós temos aí o quê? A terminação em E para a segunda pessoa do singular, A para a terceira do singular, amos, primeira do plural, ed, segunda do plural e an, terceira do plural. Então, aqui fica da mesma forma, ok? Utilizando a questão do presente as terminações vindo lá do presente do subjuntivo, né, isto, e do presente do indicativo, e assim vai. Então, resumem-se nessas terminações para os verbos que forem conjugados na forma afirmativa, ok? Nós estamos vendo aqui a questão da forma afirmativa, os verbos na forma afirmativa. Ficariam com essas terminações para os verbos terminados em ER. E aqui nós temos os verbos que seriam terminados em IR, que da mesma forma, né, eles ficam com a terminação para a segunda pessoa do singular, E, terceira do singular, A, primeira do plural, amos, segunda do plural, id e terceira do plural, an. Observem que para as terminações do ER e do IR, ok? A única diferença nas terminações é na segunda pessoa do plural, que no ER a terminação é em ED e para o IR a terminação é em ID, ok? Compreendido até aí? Espero que sim. Nós temos aqui, né, a conjugação desses três verbos, o verbo amar, comer e partir. Então, conjugando aí o verbo amar, nós temos o seguinte: primeira pessoa, como já dito, não tem conjugação. Ficará ama, tu ama, usted ame, nosotros amemos, vosotros amade, vosotros amade, ustedes amem. Ok? Então, aí nós temos a terminação para os verbos em AR, destacando aí, ó, observem que eu simplesmente tirei o AR e fui acrescentando as terminações, adequando ao sujeito, ok? Os verbos terminados em ER, no caso é comer, ficará tu come, usted coma, nosotros comamos, vosotros comed e ustedes comam. Então, da mesma forma, eu só retirei o ER e fui acrescentando as terminações adequadas ao sujeito, ok? Partir, o verbo partir, retira-se o IR e vai conjugando. Tu parte, usted parta, nosotros partamos, vosotros partide e ustedes partam, ok? Então, tem que aprender as conjugações, as terminaçõezinhas para conjugar os verbos no modo imperativo. Esses aqui conjugados na forma afirmativa, ok? E também observando aí que são todos verbos regulares. No momento nós só iremos falar sobre esses verbos regulares. Depois aqui nós teremos outra aulinha falando sobre os verbos irregulares no modo indicativo, ok? Bom, nós temos aqui esses exemplos. Compra el periódico para mim. Então, o tu aqui no final, ele está indicando o quê? Que o verbo comprar, ele está conjugado na segunda pessoa do singular. Lembram lá da terminação? Segunda pessoa do singular para os verbos terminados em AR, fica com a terminação em A. Então, por isso, compra. Nade 200 metros a hora. Então, nade vem de nadar. Então, lembra lá que se o verbo está nade, é porque ele está na terceira pessoa do singular, né? Eu coloquei a terminação aí abaixo, aliás, ao lado, no final da frase, mas se não tivesse
a pessoa aí, né, o pronome aí, você iria identificar quem é o sujeito, em que pessoa está sendo falada a frase, de acordo com a terminação do verbo, né? Nadar vem com a terminação AR. Então, lembremos que quando é terminada em AR, na terceira pessoa do singular, a terminação é, ok? O próximo exemplo que nós temos aí, beba todo el sumo. Ó, beba todo el sumo. Então, o verbo beber, né? Vem de beber, terminado em ER. Quando termina em ER, se está com a terminação A, é porque refere-se à terceira pessoa do singular. Comed el bocadillo de queso, né? Então, comed, ó, vem de comer. Eu só eliminei o R e acrescentei o D. Então, também, quando está com essa terminação, nós observamos que o sujeito será na segunda pessoa do plural. Já no caso aqui, abramos el libro en la página 10. Então, da mesma forma, abramos, vem de abrir, terminado em IR. E a terminação para os verbos terminados em IR na primeira do plural é ambos. Então, por isso, abramos, ok? Aqui, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os verbos no imperativo negativo, ok? Então, vejamos, nós já podemos observar que as terminações, elas mudam da forma afirmativa, não é isso? Então, aqui, para a primeira pessoa do singular, ainda continua sem conjugação, certo? Na segunda pessoa do plural, nós teremos es. Na terceira do singular, nós teremos e. Na primeira do plural, nós teremos hemos. Na segunda do plural, nós teremos eis. E na terceira do plural, nós teremos en. Observem que todas essas essas terminaçõezinhas, né? Para os verbos terminados em AR, como eu falei, ele vem lá do presente do subjuntivo. Então, nós pegamos as terminações do presente e do subjuntivo, os verbos terminados em AR, e aplicamos ao modo imperativo, ok? Então, fica aí para os verbos terminados em AR com essas terminações para o modo imperativo aqui. Na segunda conjugação, ou seja, os verbos terminados em ER, nós temos essas terminações. Para tu, ficará com as. Para usted, ficará a. Nosotros, amos. Vosotros, ais. Ustedes, an. Que são as mesmas terminações, né? As mesmas desinências utilizadas para os verbos terminados em IR. Então, as terminações para os verbos terminados em ER são as mesmas para os verbos com IR, ok? E da mesma forma, essas terminações nós pegamos lá as terminações do presente e do subjuntivo. Então, aprendam também quais são as terminações utilizadas, né, isto, para conjugar os verbos no modo imperativo, que no caso serão essas aí. Nós teremos aí os 3 verbos também para conjugá-los no imperativo negativo. Chamar a atenção para vocês que, se é negativo, eu terei que expressar, né, da ideia da negação. Então, qual é a palavrinha que nós utilizamos para negar no espanhol? Nós dizemos no. Então, quando você for utilizar a frase com o verbo no modo imperativo negativo, antes do verbo você utiliza quem? A palavrinha no. No, ok? N-O. Então, fica aí, conjugando o verbo amar. Retira o AR, sobra quem? O radical am, né? Nós temos o radical am. Lembrando que nós só estamos utilizando aqui verbos regulares, né? Que retira o infinitivo, que é AR, ER ou IR. Sobrou o radical, então não muda o radical quando você vai conjugar. Você simplesmente só vai acrescentar as terminaçõezinhas adequando ao sujeito, não é isto? Então, o verbo amar aqui na segunda do singular, no ames. Terceira do singular, no ame. Primeira do plural, no amemos. Segunda do plural, no ameis. Terceira do plural, no amem. Ok? Comer, retira o ER, ficará tu não comas, usted não coma, nosotros não comamos, vosotros não comais, ustedes não comam. O verbo partir ficará como?
No partas, no parta, no partamos, no partais, no partam, ok? Então, quando você for conjugar um verbo, seja qualquer outro verbo, né, isto, regular, sendo conjugado no modo imperativo, então para os verbos terminados em AR, utilizaremos aí essas terminações. Terminados em ER ou IR, utilizaremos aí essas terminaçõezinhas, ok? Dando continuidade, nós temos aqui outros exemplos. No compres el periódico para mim. Aqui, mais uma vez, eu utilizei o pronome no final da frase, né? Isto, mas se eu não tivesse colocado, nós iríamos identificar em que pessoa está através aqui, né, isto da conjugação verbal. Que lembrando que o ES é quando ele está na segunda pessoa do singular. Então, no compres el periódico para mim, no nade este rio, né? No nade, nada está aí conjugado na terceira do singular. No beban álcool, então beban está aí na terceira pessoa do plural, ustedes. E no viva el odio, né? Então aí viva também está na terceira pessoa, só que singular, ok? Bom, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham compreendido o modo imperativo. Lembrando aí que nós só trabalhamos ele na forma afirmativa e na forma negativa e com verbos regulares, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.